Hoje estou recebendo aqui com muita alegria a minha amiga Carmen Taboas, que vai nos oferecer um belo depoimento sobre a sua trajetória de vida. A Carmen é uma amiga muito especial e ela tem uma vida muito ampla, que vai nos ajudar muito e é um grande exemplo de como envelhecer com qualidade de vida, como ter um envelhecimento ativo. Sandra, primeiro eu quero dizer que é um prazer eu estar aqui, conversar com você. Já faz algum tempo que eu a conheço e eu posso afirmar com segurança. Você tem uma característica que deixa as pessoas muito à vontade, esse acolhimento às pessoas. Obrigada, sabe? Carmen. E eu fico feliz. Vou me apresentar, já que você me deu essa oportunidade, que as pessoas me conheçam. Eu sou Carmen, nasci no interior de São Paulo, em Jaú. Sou casada, tenho um casal de filhos, Gustavo e Ariane. E fui professora durante 43 anos. E uma vez professora, Sandra, eu acho que serei sempre professora. E claro. tenho muito orgulho disso. E eu noto que isso me marcou, assim, de uma certa maneira, porque eu tenho uma curiosidade tão aguçada que eu não sei explicar. Eu estou querendo sempre aprender. Aprender e aprender e sobre as pessoas, sobre os lugares, sobre o que há de melhor nas pessoas e nos lugares, sabe? E então, é bem aquilo que as pessoas dizem, Sandra. Algumas vezes eu ensino, mas muitas vezes eu aprendo. Realmente. Na vida a gente está sempre aprendendo, não é mesmo, Carmen? Ô, Carmen, e na sua vida, assim, na sua trajetória de vida, o que mais te marcou, o que você acha que colaborou para você chegar a essa etapa de vida, do envelhecimento, assim, tão bem como você está, com saúde, né? Com tanto física quanto mental, você é uma pessoa intelectualizada, né? Você gosta de ler, você gosta de assistir espetáculos, você gosta de viajar. Então, faz um resumozinho pra gente das suas atividades e que te auxiliaram a chegar tão bem assim a essa etapa. Na verdade, Sandra, eu sou uma pessoa como muitas. Eu tive um lado familiar e um lado profissional. Então, era uma rotina tão intensa que nunca fiz reflexões sobre o envelhecimento. Porque as coisas foram acontecendo, eu levava meus filhos na escola, acompanhava as atividades na adolescência, depois eu os vi ganhar independência, construir uma vida adulta, casarem, ter filhos, de repente me vi avó. Então, sabe, foram coisas acontecendo naturalmente, acho que como acontece com a maioria das pessoas. Mas tem fatos assim marcantes, sabe? Que na verdade foram desafios para mim, como esses fatos são para muita gente. Essa questão de conciliar o lado familiar com o lado profissional, sabe? Dá um trabalho. Mas é assim, um trabalho gratificante, porque eram duas coisas que eu amava, que tinha próximo a mim, que eu tive a oportunidade de desenvolver. Tenho uma facilidade para trabalhar com grupos. Eu me envolvia com grupos de jovens muito entusiastas que iam nas escolas, um trabalho em parceria com as duas escolas aqui da cidade e ajudavam as crianças no que elas tinham dificuldades, ajudavam as professoras, né, porque as professoras tinham pouco tempo e esses jovens eram entusiasmados e tudo, e queriam fazer trabalhos com os alunos, jogos que envolvessem a matemática, porque a minha área é a matemática. Então, era um trabalho que eu era apaixonada por ele. E aí foi o tempo passando, essa parceria se tornou uma coisa muito agradável, os jovens se dedicavam com um entusiasmo assim, interessante, sabe, que até me surpreendia eles assumirem aquela responsabilidade. Foi um trabalho apaixonante. E como eu falei, as coisas eram um ritmo intenso, foram acontecendo. Quando eu me vi, eu estava aposentada. Chegou!
Chegou a aposentadoria. Depois de 43 anos de militância com esses grupos, e a casa vazia, porque os filhos já tinham a sua vida própria. E então, eu também descobri, né, reconheci que aí eu tinha tempo para fazer as coisas que eu gostava, que eu podia aproveitar e fazer novas escolhas. Certo. Foi assim que eu encontrei 2 grupos que me completaram, que são grupos de estudo e discussão de livros. Então, um é sobre livros clássicos. Sim. E o outro é livros em espanhol. Quer dizer que a gente lê e discute em espanhol. E eu ganhei tanto conhecimento sobre as pessoas de outros países, sobre os usos e costumes, as prioridades das épocas diferentes que se passavam nos livros, sabe? Aquilo me completava, me sentia uma alegria imensa. E eles me influenciavam muito, influenciaram muito, sabe? O último que eu li foi a Divina Comédia, do Dante Alighieri, que é entre esses clássicos. E ele dá, assim, ele conta um trajeto de um pecador, que na verdade é sobre o próprio autor, o Dante. E de um pecador que, pelas mãos de Virgílio, que é um historiador de antes de Dante, de séculos antes de Dante, um historiador romano, é guiado pelo Virgílio pelo inferno, pelo purgatório, sabe? E vai contando, né, aqueles dogmas, os pecados da questão católica. E eu sou de família de tradição católica. E eu fui vendo que pouco mudou, sabe, tudo isso. E até que ele chega ao paraíso, que é a redenção, né? E principalmente o que atrai a gente também, que está lá esperando, isso no conto todo, né, que o Dante escreve, a sua, uma espécie, não é bem uma namorada, mas uma jovenzinha que ele conheceu na adolescência e que marcou ele para sempre. E eu fiquei pensando como esse amor de adolescência pode ter tanta força, tanto potencial para inspirar essa obra-prima que é a Divina Comédia. Então, eu passei por todas essas discussões com os nossos colegas e verifiquei esses dogmas de fé e tudo, os pecados da religião católica, sabe? Isso me envolvia a minha infância, quando tinha meus pais. Você voltou, né, toda a sua trajetória de infância, de adolescência. E um outro livro que me marcou bastante nessa discussão da tertúlia, que nós chamamos esse grupo de discussão de tertúlia, foi Homem Invisível, de um autor americano negro, o Ralph Ellison. E ele me chamou a atenção o seguinte, esse nome Homem Invisível é pelo seguinte, Sandra, ele comenta as pessoas que passam nas nossas vidas como anônimos, como pessoas invisíveis. Interessante, né? Então eu fiquei pensando nas pessoas ao meu redor, quantos que passam pela nossa vida, que colaboram para que a nossa vida se fique mais prática, mais funcional. Que a gente não valoriza, exatamente. Né? Aí eu mudei esse meu olhar, sabe? Eu fiquei com uma mirada mais inclusiva para essas pessoas, por exemplo, entregadores de gás, de delivery, correio, as pessoas que vão me ajudar a cuidar do jardim, serviços gerais em casa. Eu comecei a ter uma outra visão, perspectiva, né, inclusiva com essas pessoas, porque afinal elas têm uma família, elas têm uma história de vida, sabe? E foi aí que eu comecei a me fixar nessa questão. Mas essa questão da invisibilidade é muito, inclusive, nos idosos, né? Porque você vê quantos idosos nas suas famílias ficam invisíveis, né? Porque os jovens não consideram os avós. Isso tem sido retratado, inclusive, em muitas novelas, né? E artigos e tudo mais. Então, essa invisibilidade do envelhecimento é algo muito importante, um preconceito, né, que se tem, porque eu me recordo quando eu era jovem, meu avô ia nos visitar, né, ele morava no interior e ele contava as histórias
eu ficava maravilhada, eu tinha um verdadeiro orgulho desse meu avô. E a gente vê isso hoje nos nossos netos, né? Porque nós somos ativas e tal. Mas essa invisibilidade, eu penso que é um preconceito muito forte, né? Em determinadas famílias, né? Sim. E principalmente quando existe Alzheimer e doenças mais impactantes, né? Que levam a isso, mas não só, né? Às vezes os jovens estão em outra perspectiva e não consideram seus avós. Eu quero evitar um pouco isso com os meus netos, sabe, Sandra? Então, eu conversar muito com meus netos e tem umas passagens tão interessantes, sabe? Que traduzem tanto afeto. A gente tem também, assim, que ficar observador a esse respeito, né, Sandra? Às vezes, eles têm uma atitude que no momento passa despercebida. Depois você começa a analisar, refletir sobre aquilo, você vê quanto afeto eles quiseram passar para nós que talvez a gente não perceba, né? Então vou contar um episódio, por exemplo, né? No primeiro ano que meu neto mais velho foi à escola, teve aquela festinha de formatura depois de um ano. E vão todas as avós, todas orgulhosas, né? E após a formatura, houve um coquetel para os pais, os convidados. E eu estava assim, conversando com algumas pessoas, veio esse meu neto, ele tinha de 4,5 a 5 anos. Me pegou pela mão, andou por todo aquele pessoal, foi cruzando aqui, cruzando ali, chegou em frente de um rapazinho da idade dele e fazia assim para mim, sabe? Eu fiquei meio assim no começo, falei, aí eu entendi. Ele queria me apresentar o melhor amigo dele. Ai, que bonitinho. Aí eu, na hora, falei, como que é seu nome? Você está na mesma classe do Luca? Vocês brincam do quê? O que você gosta de fazer? Sabe? Mas olha que curioso, Sandra. Ele fez todo o jeito para te apresentar, né? Olha, foi importante para ele apresentar a avó para o seu melhor amigo. Mas olha que coisa tão engraçada como as crianças são uma fofura, Sandra. E o meu neto menor, que tinha um ano menos, apreciou tudo isso, observou tudo isso. Daí um pouco eu estava de novo no meio de um pessoal, veio esse meu neto mais novo, que não ia em escola ainda, me pegou pela mão, andou, e levou na frente de um rapazinho que não tinha nada a ver, não era amigo de escola, não era coleguinha, não era nada. Mas ele também quis apresentar a avó. Olha que bonitinho. Mas essas coisinhas passam um afeto, um carinho que eles têm pelos avós. E os netos nos estimulam muito, né? Eu agora, nessa nova perspectiva minha de fazer live e tudo, meus netos me ajudam. A Júlia, a primeira live que eu fiz, ela, vovó, você tem que fazer assim. O outro neto entra nas lives, vovó, foi muito bom. Né? Então você vê que a gente está transmitindo um legado importante para essas crianças, para essa juventude, né? Porque eu penso que isso é muito importante, né, Carmen? O que eles vão, quando a gente não estiver mais, o que eles vão recordar? E passam o valor que eles dão para as nossas experiências, né? Em casa também, Sandra, eu tenho um lugar embaixo da escada, sabe aqueles cantinhos embaixo da escada? Que quando eles tinham lá seus 7, 8 anos, eu levava o álbum de foto das famílias e chamava eles ali, falava nosso lugarzinho secreto. E abria o álbum de fotos e contava as peripécias do pai dele. Isso é muito bom, sabe? Eles amavam. E agora eles gostam que eu conte as peripécias deles, porque eles não lembram o que eles faziam. E eles falam, vó, conta. Como é que eu era?